João Paulo, queria que você respondesse agora a Séries Radish, da Coordenação Nacional do MST. João Paulo, o Movimento Sem Terra ele já vem caminhando para os seus 40 anos. São quase 4 décadas de construção da reforma agrária popular, da agroecologia, da cooperação, da produção de alimentos. Nessa caminhada, uma das nossas grandes virtudes, uma das grandes reconhecimentos que a sociedade brasileira tem visto em nós é essa condição de fazer a luta pela terra, repartir o pão, fazer justiça social e, a partir dos frutos do nosso trabalho, promover a solidariedade de classe, especialmente com aqueles e aquelas que mais precisam. Queria que você falasse um pouco mais sobre esses desafios que o Movimento Sem Terra tem, de para além de ter essa clareza de que a função social da reforma agrária é repartir a terra para produzir alimentos, mas como é necessário para que isso se efetive na prática e com massividade, de que o Estado brasileiro aporte com políticas públicas ao fortalecimento e o desenvolvimento dessa reforma agrária massiva e capaz de produzir alimentos, garantir segurança e soberania alimentar para todos e para todas. Obrigado, Séries. Dizer, Juca, que nós estamos com a tese junto ao governo Lula e ao conjunto do Congresso Nacional. Eu comentava isso muito com os deputados essa semana em Brasília, que a reforma agrária tem que sair da agenda do tema do conflito, a agenda somente da questão dos pobres do campo e vir para a agenda do desenvolvimento nacional. Nós temos aproximadamente mais de 20 milhões de hectares de terra que são ligados aos assentamentos de reforma agrária e somos responsáveis pela produção, junto com a agricultura familiar, como todos os pequenos agricultores, de aproximadamente 60% a 70% que se consome nesse país. Então é justo que nos dê um conjunto de políticas públicas, de um movimento, de uma organização e de uma pauta de desenvolvimento. E para isso, nós fizemos questão que o nosso dirigente João Pedro Stedler fosse, junto com a delegação do presidente Lula, para a China, para poder ver as novas tecnologias que estão se discutindo na agricultura familiar na China, maquinários, equipamentos, etc. Também estamos com agenda junto ao BNDES, na figura do ministro Aloysio Mercadante e a ministra Tereza Campelo, de um conjunto de pequenas unidades de agroindústria, para que nós garantimos que o nosso leite chega nos grandes centros industrializado. Eu dei uma informação essa semana para a imprensa, Juca, que eles ficaram de boca aberta, que nós somos um dos maiores produtores de leite do país. Em nossas áreas de assentamento se produz quase 10 milhões de litros de leite por dia. Vou repetir esse número, que esse número é gostoso de repetir. Como é o São Paulo tricampeão mundial. É meio parecido você repetir. O MST é um dos maiores produtores de leite do Brasil. Nós produzimos quase 10 milhões de litros de leite por dia. Qual é o problema, Juca? Nós temos meia dúzia de laticínios. Os demais temos que vender o nosso leite para grandes atravessadores que compram o nosso litro de leite como uma média, hoje, a R$ 2,00 o litro de leite e vende aí nas grandes redes de supermercado a R$ 6, R$ 7,00 o litro de leite. Como é que você resolve isso? Com a política de agroindústria. E se o Brasil aumentar o consumo de leite, e nós temos aproximadamente 50 milhões de brasileiros que se alimentam muito mal, basta que cada brasileiro desses compre mais 1 litro de leite por semana, que nós vamos precisar de pelo menos mais 25% a mais de leite para o Brasil. Quem é que pode resolver isso? A agricultura familiar, os assentamentos de reforma agrária. Isso vale, como é o caso do arroz orgânico, nós somos um dos grandes produtores e assim por diante. Então, a pergunta que a série traz, ela vai ao encontro de dizer que nós somos uma grande organização que está cuidando, talvez, das coisas mais importantes do povo brasileiro, que é o alimento. E para que essa cadeia do alimento se fortaleça, ela precisa ter a participação do Estado no financiamento, no crédito na agroindústria, na organização do preço mínimo, que é a Conab, que organiza isso. Inclusive a Conab quer pegar do MDA de novo, o agronegócio levar a Conab para lá, nós estamos nessa briga que ela fica com nós. Então é importante que as pessoas saibam disso. E por último, nós precisamos, nessa política de reforma agrária, que ela possa estar muito vinculada à preservação ambiental, que esteja numa agenda de agroecologia. Não tem mais como produzir alimento como se fez durante a década de 80 e 90,
que é desmatar tudo que vê pela frente e passar veneno. A agenda do novo período, exige um cuidado e uma atenção especial para a preservação ambiental. Só quem consegue fazer isso é a agricultura familiar, é os camponeses e os assentamentos de reforma agrária. João Paulo, falando disso, eu vi uma entrevista lá na China do Stedley, em que ele disse que quase a integralidade da produção agrícola na China é baseada na agricultura familiar? Sem dúvida nenhuma. O todo da produção da China está voltado para a agricultura familiar. Primeiro que eles têm muita gente. E segundo que a China fez uma grande reforma agrária ainda na Revolução, coordenada por Mao Tse-tung, e o processo de distribuição de terra foi muito grande. E eles têm um controle da produção deles e um cuidado extremamente forte. Estão migrando para uma preservação ambiental, com técnicas agroecológicas, e mais do que isso, eles resolveram um dos problemas maior que tinha no mundo, que era o problema da fome. Até a década de 70, a China era um país faminto. E se você vê hoje, é um país que tem uma autonomia e uma soberania alimentar invejável pelos países do mundo. Mas isso vale para a China como vale para a Índia, que tem uma população continental enorme, que também é um dos grandes produtores de alimento. As duas potências, que tem uma população gigante, tem muito menos gente passando fome do que é o caso brasileiro. E aqui a gente se orgulha do nosso agronegócio com tanta gente passando fome. João Paulo, eu sei que para você isso deve ser uma encheção, ter que responder a esse tipo de coisa, mas eu queria que, de novo, mais uma vez, sei lá, pela milionésima vez, você explicasse a quem nos vê qual é a diferença entre ocupação e invasão de terra. Essa é uma pergunta muito boa, eu gosto dela porque ajuda a politizar o debate. Até falamos para o presidente Lula essa semana sobre ele usar a categoria ocupação. Invasão, no caso do campo, se utiliza quando tem pessoas num determinado espaço. Ou seja, digamos que um latifúndio fosse um prato e naquele prato tivesse uma quantidade de produtos ali em cima e chegasse um produto novo invadindo um local onde não cabe ele, entrasse na marra naquele espaço, que está ocupado por algo. Isso chama invasão. Ela está tendo uma ocupação. No caso de um espaço vazio, um prato vazio que não tem nada em cima, eu coloco uma laranja nele, num espaço vazio, eu estou ocupando um espaço vago. Isso chama ocupação. É uma terminologia para diferenciar quando é uma área que tem alguma coisa para uma área que não tem nada. O MST, quando entra numa área, ela não tem nada. Ela é improdutiva. E por isso que nós chamamos de ocupar. Ocupar um espaço vazio, sem nada dentro, espaço que não tem, além de não ter função social, ali naquele momento não tem vida, não tem gente, não tem animal, não tem nada. E o outro espaço já tem coisas dentro. Por isso que a direita, sabiamente, diz que nós invadimos, porque ela quer dizer que nós estamos invadindo um espaço ocupado, que nunca é verdade. A ocupação do MST é sempre espaço vazio, e por isso que é ocupação.